Olá, turma! Eu sou a professora Naila e eu tô aqui pra gente ter uma aula de matemática. Essa aula vai ser um pouco diferente, então eu preciso que vocês tenham em mãos alguns materiais. Agora, quem puder, procure em casa uma folha de papel, pode ser uma folha de caderno, um bloquinho de notas, qualquer coisa que dê pra vocês anotarem. Um lápis, borracha e algum material que você possa utilizar para contar. Podem ser tampinhas de garrafa, lápis, bolinhas de papel ou até pedacinhos de fio. Agora, iniciando a nossa aula, eu tenho um vídeo muito especial que foi mandado pelos meus amigos monstros. E eles querem que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Combinado? Eu quero que chegue logo sexta-feira. Você sabia que vai ser a minha festa de aniversário? Sim, você entregou os convites? Quantas pessoas vão? Não, eu tenho que contar quantos monstros vão. Tenho aula de sustos, não quero chegar tarde. Nos falamos depois. Então, quantos monstros vão à festa? Para quantos monstros tenho que mandar os convites da festa se quero convidar 9 colegas da aula de sustos e 8 colegas da aula de fantasias? Para saber de quantos convites eu preciso, tenho que somar o número de monstros que eu quero convidar. Eu vou convidar 9 colegas da aula de sustos e 8 colegas da aula de fantasias. Vamos ver a soma. Se temos 9 monstros na aula de sustos e 8 na aula de fantasias, 9 mais 8 são 17 monstros. Colocamos 7 aqui, nas unidades, e 1 nas dezenas. Perfeito! São 17. Então, no fim, 17 monstros vão na festa? Não, porque o Eli e o Azulzinho me disseram que não podem ir. Então quantos vão? Para saber quantos monstros vão, temos que fazer uma subtração. Eu convidei 17 monstros, mas 2 não vão poder ir. 17 menos 2 são 15. Colocamos os 5 nas unidades e o 1 nas dezenas. Já temos o número de monstros que vão na festa de aniversário. Nós vamos nos divertir muito! Agora que a gente assistiu o vídeo, a gente tem que conversar um pouco sobre ele. Qual que foi o tema retratado nesse vídeo? Os monstrinhos tinham uma situação, um problema, e eles tinham que chegar no resultado dessa situação. E a gente também vai trabalhar isso na aula de hoje. Os monstros, quando estavam fazendo a festa, eles precisavam do número certo de convites. E muitas vezes a gente se depara com isso na nossa vida também. Às vezes a gente precisa fazer uma conta no mercado, para dividir alguma coisa com um colega, quando a gente ganha, quando a gente quer completar uma coleção. A matemática tá sempre à nossa volta. Tudo na nossa vida é matemática. Então, é muito importante que a gente saiba resolver essas situações problema. As situações problemas são a junção da matemática com a língua portuguesa. E junto, elas formam essas questões, onde a gente tem que ler, interpretar e no final resolver uma pergunta matemática. Para resolver essas situações, a gente tem alguns passos principais. A gente tem que ler o nosso problema,
para saber o que ele está nos dizendo. É como se fosse uma história. O livro nos passa todas as informações e a situação problema também. A gente tem que ler, descobrir o que ele está nos dando de informação e qual é a pergunta, o que ele quer saber da gente. Depois que a gente lê e entende a situação problema, a gente tem que anotar os dados delas. É muito importante que a gente anote em algum lugar, numa folha de papel, no caderno, num bloquinho de nota, aonde for melhor para você, para a gente ter visualizado o que a situação problema está nos dando. E a gente tem que, por último, resolver a situação problema. No final, ela sempre vai nos fazer uma pergunta, e essa pergunta envolve a matemática, e a gente tem que resolver ela através de adição, subtração ou adição e subtração juntas, como é o nosso caso de hoje. As situações problemas envolvem muita paciência e muito tempo. Muitas vezes a gente acaba errando alguma coisa, o resultado dá outro, mas é muito importante que a gente tente, porque a matemática, ela é questão de tentativa. A gente tenta quantas vezes for preciso e também utiliza materiais de apoio. A gente pode contar os nossos dedos, 2 mais 2 dá 4, ou a gente pode utilizar materiais, contando com tampinhas de garrafa, pedaços de fio, bolinhas de papel, os lápis que estão no nosso estojo. Tudo na matemática pode ser um material de apoio, para que a gente consiga fazer o cálculo certinho. Agora, vamos resolver uma situação problema dessas juntos, para que a gente possa praticar e entender muito bem como faz? Pegue a sua folha, o seu lápis e o seu material de apoio. Aqui, eu trouxe uma situação problema muito interessante. Eu tenho 3 slimes e ganhei 2 hoje. Eu estraguei um slime. Com quantos slimes eu fiquei? Ó, vocês viram? A situação problema, ela é inteira escrita. Ela não tem só números, ela tem números e palavras. O que a gente entendeu dessa situação problema? Eu tenho 3 slimes. Eu ganhei mais 2. Vamos resolver isso? Agora que eu li, a gente vai anotar. Ele tá dizendo que a gente tem 3 slimes e ganhou 2. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente tá adicionando ela, porque a gente não tá perdendo nem tirando, a gente tá adicionando, somando pra nossa vida. Então, é uma conta de mais. Eu tenho 3 slimes e ganhei mais 2. É um sinal de adição. Agora que a gente anotou, a gente pode resolver. Eu tenho 3 slimes, ganhei mais 2. Eu vou utilizar os meus dedos para contar. Eu tenho 3 slimes, ganhei mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. O resultado da nossa conta é 5. Agora que a gente resolveu essa parte do problema, vamos para a próxima. Hoje eu estraguei um slime. Com quantos slimes eu fiquei? Então, a gente tem mais um dado aqui. E a nossa pergunta final, que é com quantos slimes eu fiquei? Agora, para nossa segunda parte do problema, a gente tem mais um dado para anotar. Eu estraguei um slime. Quando eu estou estragando um slime, eu estou perdendo ele, porque não tem mais como brincar. Se eu tinha 5 slimes até essa parte do problema, então a nossa base é 5. Quando eu tô perdendo alguma coisa, é sinal de negativo, porque é uma conta de subtração. Eu perdi quantos slimes? 1. 5 menos 1. Eu vou utilizar os meus dedos novamente. Eu tinha 5 slimes, eu perdi 1. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4. Então, o resultado da nossa conta é 4. Agora, depois de todos esses cálculos, a gente se deparou com o nosso resultado final. Com quantos slimes eu fiquei? Eu fiquei com 4 slimes. Agora que a gente já sabe tudo de situações e problemas, a gente tem uma questão. Os nossos monstrinhos vieram até aqui para pedir a nossa ajuda, porque eles não estão conseguindo resolver as situações e problemas que eles têm. Vamos ajudá-los? De cada monstrinho, a gente vai tirar uma situação problema. E vocês vão anotar todos os dados no caderno e resolver. Se for preciso, vocês podem pedir ajuda de quem mora com vocês. Da mãe, do pai, da avó, do irmão, qualquer pessoa. E também podem utilizar os materiais de apoio.
Do primeiro monstrinho saiu essa situação. A minha sala de aula tem 10 meninas e 7 meninos. 5 alunos faltaram no passeio. Quantos alunos foram no passeio? Do segundo monstrinho saiu mais uma situação problema. Jéssica comprou 2 camisetas e ganhou mais 3 de sua tia. Ela rasgou uma camiseta. Quantas camisetas sobraram? Do terceiro monstrinho saiu mais uma situação. Maria ganhou 5 balas de seu tio e 6 da sua tia. Ela comeu 4 balas. Quantas balas restaram? E do último monstrinho saiu mais uma situação. Uma árvore tinha 2 maçãs verdes e 4 maçãs vermelhas. Uma menina pegou uma maçã vermelha. Quantas maçãs ficaram na árvore? Agora que a gente tem essas 4 questões para resolver, vocês vão trabalhando nelas durante a semana, ok? Utilizem os materiais, peçam ajuda dos responsáveis, dos irmãos, de quem vocês puderem. E prestem muita atenção naqueles passos que a gente viu. Vamos revisar os passos? Primeiramente, a gente tem que ler toda a situação problema. Vocês podem voltar na aula, pausar na situação problema e ler quantas vezes for preciso. Depois, a gente anota no nosso caderno, num bloco de folhas, aonde vocês quiserem. E por último, a gente resolve. Resolver, a gente pode resolver de várias formas. Sempre participando aos poucos e com alguns materiais de apoio, caso sejam necessários, ok? Agora, eu e os monstrinhos vamos voltar para a escola deles, enquanto vocês resolvem essas questões. Tchau e até a próxima!